Olá, sejam muito bem-vindos. O Brasil precisa qualificar mais de 9 milhões de pessoas para o trabalho na indústria até 2025. Os números são resultados do Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025, estudo do Observatório Nacional da Indústria. Para falar desse desafio, entrevistamos Anaele Machado, especialista em mercado de trabalho da Confederação Nacional da Indústria. Seja bem-vinda aqui ao canal Empreender em A Entrevista. Obrigada pelo convite, é um prazer falar desse tema que é tão importante para a economia e para a sociedade. E o prazer é nosso, esse tema é realmente muito relevante, a gente vê o potencial, é um potencial enorme de ocupação de vagas, mas para isso é preciso qualificar. E qual é o caminho dessa qualificação? São vários caminhos, na verdade. Hoje o que olhamos no mercado de trabalho é que existem pessoas que estão buscando emprego e empresários que não conseguem ocupar essas vagas. Então, olhar essa necessidade, quais são as áreas que mais demandam o mercado de trabalho, é um primeiro passo para escolher uma carreira de maior sucesso, de maior empregabilidade no futuro. Então, são várias áreas nos mais diversos níveis de formação. Então, temos ofertas de empregos, tanto de nível de qualificação, técnica e superior, e todas elas com grande possibilidade de gerar renda e gerar empregos no futuro. Agora, interessante ir olhando para esses números, e essa é uma radiografia de 2022, 2025, então obviamente uma radiografia móvel aí, mas a gente vê que há possibilidades de emprego para formação inicial, para quem está ingressando e está se formando, mas também uma opção e até um potencial enorme para quem já tem qualificação e busca ainda se requalificar, ou se movimentar dentro daquele nicho, né? Como funcionam essas divisões? Isso, na verdade, o que nós percebemos hoje em dia é que a formação ela não é mais tão estática. Nós não fazemos mais uma faculdade, um curso técnico ou uma qualificação, ingressamos em uma empresa e trabalhamos durante todas as nossas vidas até aposentar e encerramos o nosso ciclo. Não, hoje, na verdade, os jovens eles precisam se formar, se qualificar, e aí a formação inicial é importante para dar esse start na carreira, para dar esse início profissional, e em seguida esses profissionais, quando ingressam no mercado de trabalho, eles precisam se atualizar e continuar aprendendo. O mundo hoje é muito mais dinâmico, então as inovações tecnológicas, as mudanças organizacionais exigem que o trabalhador esteja sempre antenado a essas mudanças. Isso acaba exigindo essa necessidade de aperfeiçoamento e requalificação constante. Agora é interessante que é uma mudança de cultura, né? Porque a gente ouve muito dos nossos pais, dos nossos avós, que, olha, fizeram uma profissão ou entraram no mercado, tiveram uma formação e ficaram um longo tempo na empresa até a aposentadoria. O mundo mudou, então a pessoa precisa constantemente se reinventar. Com certeza. Nós temos públicos bastante complexos hoje em dia. De um lado, temos o envelhecimento da população, isso acaba exigindo que as pessoas passem mais tempo no mercado de trabalho, e isso acaba exigindo que elas tenham ali, em algum momento, a necessidade de buscar novas oportunidades ou de se atualizarem, né, para essas novas mudanças, para essas mudanças organizacionais e tecnológicas, para que elas não fiquem para trás. E, por outro lado, temos jovens, né, pensando na geração Z e nas gerações que estão vindo depois destas, que são extremamente ansiosos e que não ficam confortáveis exercendo a mesma função ao longo de suas vidas. Então, esses profissionais, esses novos profissionais, eles tendem a movimentar bastante ao longo da carreira. Então, essa cultura de que fazemos uma formação e exercemos aquela profissão para o resto de nossas vidas, ela está caindo. Então, na verdade, os jovens eles já entram no mercado testando, experimentando aquilo que será mais interessante para eles, aquela ocupação que interessa mais para que eles cresçam e se aprofundem mais. E é natural que eles mudem ao longo da sua carreira. E é uma geração mais inquieta, né? Tem até dificuldade, às vezes, de ter ali uma estabilidade necessária. Agora, tem uma questão importante que, falando de jovens ainda, e a gente conversando com jovens e tendo, inclusive, relatos de pesquisas, há ainda aquele foco para o ensino superior, né, de muitos jovens. E é importante lembrar que há potencial enorme para a qualificação técnica e há mais potencial, inclusive, de vagas hoje no Brasil para a qualificação técnica? Sim, isso é verdade. É claro que a formação de ensino superior ela é importante, ela faz parte desse processo de modernização e de complexidade do processo produtivo, mas hoje precisamos lembrar que cerca de 75% do emprego está em ocupações de menor nível de qualificação. Então, essas ocupações ainda exigem muitos trabalhadores, elas precisam de trabalhadores qualificados e não necessariamente esses profissionais precisam migrar para o ensino superior. E, por outro lado, se pararmos para pensar que essas qualificações exigem um menor tempo de preparo para ingresso no mercado de trabalho, isso garante que esses jovens entrem mais rápido numa ocupação. Então, pensando em um contexto pós-pandemia,
muitos jovens que ficaram parados esperando uma oportunidade, o reaquecimento da economia, a qualificação acaba sendo uma oportunidade de um ingresso mais rápido e mais imediato. E nada impede também que um jovem, ao ter a qualificação técnica, possa se reinventar e buscar uma qualificação superior. Isso faz parte também desse processo de promoção, de desenvolvimento, e há exemplos no mercado de quem entra na qualificação profissional técnica e depois busca dentro, inclusive, do mercado uma qualificação superior? Sim, isso é bastante comum, na verdade. Muitos profissionais de nível técnico migram para o ensino superior até com um processo de crescimento nas suas carreiras, assim como também acontecem casos de profissionais que fizeram ensino superior e buscaram uma complementação com o ensino técnico. Então, combinando a sua formação superior com a formação técnica para aprender atividades mais práticas, né, no dia a dia da empresa. Então, são formações extremamente complementares e sempre existe essa oportunidade de se reinventar e de agregar valor à sua formação. Agora, a gente fala muito, ainda mais falando em se reinventar, em inovação, a gente fala muito na tecnologia 5G, em novas profissões, em novas adequações, né? Preciso estar antenado, mas é preciso lembrar também que tem aí uma vasta oportunidade naquela qualificação tradicional. É até bom a gente dar exemplos, né? Quais são os nichos hoje onde há realmente uma procura e uma demanda muito grande daquela qualificação tradicional que a gente conhece e que é extremamente necessária para a indústria. Exato. Quando olhamos para profissões mais tradicionais, né, temos uma vasta quantidade de profissionais sendo demandados em setores como construção civil, metalmecânica, vestuário. E aí, olhando para a ocupação, né, o tipo de profissional que é demandado são os mais diversos. Temos técnicos em construção civil, profissionais do vestuário, então técnicos em vestuário e têxtil também têm sido bastante demandados. E, é claro, setores como alimentos e bebidas, que são setores extremamente relevantes para a economia, também demandam bastante. Então, profissionais que antigamente tínhamos um olhar muito, como uma ocupação muito tradicional, eles estão se reinventando e estão mudando. Então, um padeiro hoje, dentro do setor produtivo, ele já é bastante diferente do padeiro que existia nos últimos anos. Então, é importante também entender que essas profissões, elas também não ficaram paradas no tempo. São profissões que também estão se renovando e que também estão exigindo essa qualificação para que esses profissionais lidem com máquinas e equipamentos mais modernos, com um processo produtivo que é diferente. E todos eles estão sendo bastante demandados. Em qual momento entra o Senai nessa qualificação dos profissionais? Como funciona hoje para ingresso, inclusive para vagas que existem, que podem ser acessadas, até para o nosso telespectador entender? Na verdade, o Senai pode acompanhar a vida de um trabalhador durante toda a sua vida profissional. Se nós pensarmos que o Senai está presente tanto na oferta de formação para ingresso no mercado de trabalho, então um jovem ou um trabalhador que está buscando essa recolocação, essa formação para ingresso em uma nova profissão, o Senai pode ser uma porta de entrada na oferta desses cursos. E o Senai tem uma vantagem de pautar muito da sua oferta nessa necessidade do mercado. Então, os cursos que são ofertados, eles estão muito alinhados ao que o empresário, ao que o mapa do trabalho tem apontado como relevante para os próximos anos. Então, o Senai traz essa oferta muito direcionada para o futuro, para a empregabilidade desses egressos, né, desses cursos, pensando no futuro. E, num segundo momento, é claro que o Senai continua presente no sentido de requalificar e continuar aperfeiçoando esses trabalhadores. Então, o Senai está sempre de portas abertas. Tem cursos, tanto cursos em parcerias com empresas, em que as empresas pagam por esses cursos para aperfeiçoar ou qualificar os seus trabalhadores. E, é claro, existem também oportunidades de bolsas e outras modalidades de ingresso. Isso é importante, né? Porque muita gente imagina que qualificação precisa de investimento, e muitas vezes precisa realmente de um investimento, né? De tempo, de recurso, mas há muitas parcerias. As empresas têm essa necessidade, procuram o Senai até para ofertar bolsas aos trabalhadores. Sim, claro. O Senai tem várias parcerias com empresas nos diversos setores, pensando justamente em uma formação bem orientada à necessidade daquela empresa. Nesse sentido, o Senai tem essas parcerias diretas, né, tanto de trabalhadores que já estão nessas empresas e são levados para o Senai para se formar e se aperfeiçoarem, quanto no sentido de incentivar que o Senai oferte e ajude nessa busca de profissionais. Então, o Senai está sempre próximo. E é importante enfatizar que essa responsabilidade da formação não é só da pessoa, não é só um indivíduo. É importante que instituições de educação orientem a oferta, pensando no futuro do trabalho, pensando na empregabilidade dessas pessoas. E as empresas também têm essa responsabilidade de sinalizar o que elas precisam, o que vai trazer maior produtividade e maior sucesso dentro dessas empresas. Combinando todos esses atores, é que o mercado de trabalho tende a ter maior sucesso, melhores indicadores no futuro. Agora, eu imagino,
trabalho que é feito para identificar potenciais. E o Brasil é um país continental, então para identificar em cada região do país qual é a necessidade, até para conseguir ofertar aquela qualificação necessária naquela região. Como é que é feita essa interlocução, né, do Senai com empresas, estudos, mercado de trabalho, governo, para conseguir identificar o que é necessário para cada região do país? São vários atores também atuando. Então, tanto o Senai em seus diversos regionais, pensando na realidade do local, atuando próximo às empresas. Então, exige essa necessidade de entender junto às empresas o que elas precisam. E do ponto de vista do mapa do trabalho, existe um esforço de pautado em dados e levantamentos estatísticos de identificar essas necessidades locais. O que o Senai tem buscado muito é também trazer para dentro todos esses conceitos de inovação, todos esses conceitos de digitalização para repensar a sua oferta. Então, o mapa do trabalho é um estudo que entra nesse contexto. Ele é um estudo muito pautado em estatística, muito pautado em Big Data, pensando em mapear da melhor forma possível onde está essa oferta e essa demanda de profissionais. Então, sempre regionalizado, pensando nas cidades, nas comunidades mais locais, nas regiões metropolitanas e mapeando qual é a necessidade das empresas e das pessoas que estão naquelas localidades. Agora, é importante também essa interlocução com empresas, né? E imagina uma empresa que tenha um plano, e todas têm, né, indústrias de expansão, né? Então, a empresa ela tem um foco naquele momento, mas pretende mudar aquele foco, se desenvolver, e para isso precisa de profissionais, inclusive com uma qualificação diferente, né? Nesse momento há um contato com o Senai até para ofertar nichos, ramos diferentes naquela região? Sim, também faz parte das iniciativas do Senai sempre pensar em um desenho de currículo adequado às necessidades das empresas. Então, à medida que as empresas apontam essas dores, essa necessidade de buscar um novo perfil profissional para essa expansão, o Senai atua no sentido de se reunir com essas empresas, de mapear quais são as tecnologias, quais são as grandes tendências dos próximos anos que esses empresários estão enxergando e desejam trazer para a sua empresa, e a partir desse mapeamento dessas mudanças, o Senai busca desenhar qual que é o perfil de profissional adequado para lidar com essas tendências e essas tecnologias. Então, casando ali essa necessidade, essa demanda que as empresas clamam, né, na ponta, e o Senai com sua expertise em termos de formação profissional, tentando trazer o melhor profissional. Formação profissional, qualificação do mercado de trabalho, temas importantíssimos para a gente discutir, debater aqui em A Entrevista no canal Empreender. A gente está conversando com Anaele Machado, especialista em mercado de trabalho da Confederação Nacional da Indústria. A gente vai voltar logo após um rápido intervalo. Eu já vou colocar um tema aqui em discussão, que é sobre novos mercados, inovação, tecnologia. A gente falou muito de qualificação tradicional, mas eu quero entrar aqui nesses novos ramos, né, e como as pessoas precisam estar preparadas para se adequar a um novo mercado de trabalho que está constantemente em transformação. Então não saia daí, a gente volta já, logo em seguida aqui no canal Empreender. Voltamos com a entrevista no canal Empreender, hoje conversando com Anaele Machado, especialista em mercado de trabalho da Confederação Nacional da Indústria. Estamos falando sobre formação profissional, qualificação para o mercado de trabalho. A gente conversou muito sobre qualificação tradicional, de profissões tradicionais, mas vamos entrar agora nas profissões do futuro. Muito se fala sobre mercados que ainda não existem, mas as pessoas precisam estar preparadas, né, para novas profissões, novas tecnologias. A gente está no momento aí de 5G, como o profissional da indústria precisa estar preparado para esse novo mundo. Isso, na verdade, tudo isso faz com que a forma como esses trabalhadores atuam nas suas empresas mude completamente. Então, de um lado, temos os trabalhadores que já estão nas empresas, que precisam se aperfeiçoar e aprender novas tecnologias, porque isso é importante. Novas tecnologias mudam não só essa expectativa de novas profissões, como mudam a forma como os trabalhadores hoje já atuam no mercado de trabalho. Isso acaba exigindo deles mais ainda essa formação de aperfeiçoamento. E, por outro lado, existe esse desafio de instituições de formação, de entenderem quais são essas necessidades para preparar um trabalhador
para formar esses trabalhadores que vão precisar lidar com essas tecnologias, como 5G e com outras pautas também que estão bastante atuais nesse mundo mais tecnológico e mais integrado globalmente. Agora a gente falava de mudança de cultura, né, de outras gerações que viam a necessidade daquela estabilidade profissional, até estabilidade de qualificação para ficar um longo tempo na empresa. Eu imagino que o profissional, nesse momento, né, nessas mudanças constantes, que não se prepara, ele corre risco, inclusive, no mercado de trabalho. Sim, na verdade, o profissional que não se atualiza, ele fica para trás, ele fica defasado em relação ao que a empresa está demandando. Então, ele pode perder o seu emprego e ser substituído por um que está mais antenado. E a empresa também perde, porque esse processo de rotatividade para ela também é custoso. Treinar novas pessoas é custoso. Então, manter esses profissionais sempre ativos e adaptados aos novos contextos é importante tanto para o profissional manter sua empregabilidade, quanto para a empresa para manter ali aquela produtividade constante. Agora, quando a gente fala em transformações de mercado, a gente fala inclusive em profissões que podem acabar e profissões que podem surgir. Então, como funciona isso na indústria, né? Essa é uma realidade da indústria? Novas profissões estão a caminho, outras profissões podem acabar ou profissionais serem readaptados para novas funções? Eu diria que o ponto é essa readaptação. Então, na verdade, as profissões elas não acabam tão instantaneamente, é um processo que dura algumas gerações para que algumas ocupações sejam de fato extintas, mas o que muda de fato de forma muito mais rápida é a forma como esses trabalhadores atuam. E daí a questão da requalificação, de trazer esses profissionais que estão em ocupações de maior risco para essa formação contínua é ainda mais importante. Então, profissionais que têm atividades muito manuais ou atividades que podem ser substituídas por uma máquina, um equipamento, são profissionais que merecem uma atenção para pensar em como adaptar esses profissionais para esse novo contexto. Parte desses profissionais vão precisar se requalificar, talvez serem realocados dentro da empresa, e os profissionais vão precisar lidar com essas tecnologias, porque a tecnologia ela não atua sozinha. Então, ainda é muito importante ter profissionais qualificados, garantindo que o processo flua de forma contínua e de forma adequada às normas de segurança, de qualidade da empresa. Agora, quando a gente fala em mudança de cultura, inovação, tem uma questão também que é de mudança de cultura das empresas, né? Tem esse momento uma grande discussão sobre ESG, as empresas têm que, enfim, entrar nessa nova era, né? De que forma isso é importante para o setor industrial no Brasil? Na verdade, essa pauta de ESG já traz também novas demandas por profissionais e novas competências. A própria questão ambiental ela tem ganhado bastante relevância na indústria e fora da indústria. A questão de se preocupar com o meio ambiente, de ter indicadores de sustentabilidade é muito importante para grandes empresas, tanto pensando em termos de sustentabilidade nacional, quanto de inserção nos mercados externos. Acaba sendo uma demanda muito forte. Então, a ESG entra por esse lado, de trazer esses profissionais preparados para lidarem com essa pauta e de trazer ali um protagonismo dessas empresas no contexto produtivo, mostrando que estão antenadas para essas pautas. E, por outro lado, acaba exigindo também essa mudança dentro da empresa, buscando essas outras pautas também de sustentabilidade, essas pautas sociais dentro da empresa. Então, inclusão e diversidade começam a ser assuntos que a empresa também procura. Então, ela traz toda essa necessidade de pensar em uma formação também mais inclusiva e mais diversa, para que dentro das empresas essas pautas fluam de uma forma mais natural. Isso é interessante, né? A gente está falando sobre novas oportunidades, novas funções. Eu imagino que essa pauta ESG traz uma demanda nova. Claro que para a indústria isso já é tratado já há algum tempo, mas ganhou um protagonismo muito relevante internacionalmente, né? Empresas de grande porte que não estão adequadas a esse modelo perdem espaço no mercado até internacional, né? Essa pauta e esse desafio, ela está apenas incutida lá em cargos de liderança, em cargos de diretoria, ou é algo que tem que estar de forma transversal em toda a indústria, em todas as empresas? Isso permeia as várias áreas da empresa, de fato. As lideranças, elas trazem essa preocupação porque elas comunicam, né? Elas comunicam tanto internamente quanto externamente sobre o cumprimento de algumas dessas recomendações, pensando na pauta de ESG, mas os profissionais que atuam dentro da empresa também são afetados. A partir do momento que uma empresa se propõe a pensar em meio ambiente, ter processos mais sustentáveis, isso significa que o seu trabalhador também vai ter que se adaptar para essa pauta. Então, a partir do momento que uma empresa adota, por exemplo, alguma ação no sentido de investir em processos de reciclagem ou de
logística reversa e todas essas outras pautas que são muito atreladas ao meio ambiente, os profissionais são diretamente afetados porque eles acabam precisando aprender novos processos e novas formas de produzir para atender a essas pautas. Então, acaba que essa pauta de ESG, ela permeia todos os trabalhadores da empresa, com certeza. Agora, a gente está falando de metas, e são metas aí, grandes desafios, né? A gente tem um recorte do mapa de 2022 até 2025, para atingir esses números, né? A gente está falando de 9 milhões de trabalhadores formados, né? Nesse recorte de 2022 a 2025. Quem precisa participar? É realmente um ambiente que passa por empresa, pelo Senai como meio qualificador, pelo governo, precisa de política pública, como integrar esses diferentes setores? É uma responsabilidade de vários atores, então, tanto do ponto de vista de Senai como uma instituição de formação, né, no sentido de buscar ofertar cursos mais aderentes, é uma responsabilidade também de políticas públicas que busquem preparar pessoas para o mercado de trabalho com uma educação de qualidade, buscando indicadores melhores para a educação. Então, uma educação básica de qualidade também afeta a forma como esses profissionais entram nas qualificações e depois saem das qualificações para o mercado de trabalho, e das empresas com esse papel de ajudar e auxiliar o setor, tanto o setor público quanto as instituições de formação, na identificação dessa demanda, sinalizar para onde elas estão caminhando e como essas instituições podem se adaptar para ter uma formação mais aderente às necessidades das empresas. Então, todos os atores acabam tendo uma responsabilidade bastante forte, no sentido de ter uma formação, uma oferta educacional que traga pessoas que hoje estão buscando oportunidades para, de fato, uma empregabilidade sustentável no futuro. Agora, a gente já ouviu muito, inclusive aqui em a entrevista, de um desafio que é um desafio de melhorar a educação de base, né? Porque, obviamente, a gente está falando de uma qualificação profissional, que é um outro estágio, né? Depois daquela qualificação inicial de base, mas a gente ouve ainda uma demanda que é a seguinte: o profissional chega no mercado de trabalho e com, infelizmente, deficiências básicas. E a gente já ouviu de empresários assim, a necessidade de colocar, às vezes, um professor de português, um professor de matemática, para suprir uma demanda que não foi suprida, infelizmente, na educação inicial, básica. Isso existe no mercado e no mercado industrial? Esse tipo de demanda existe, é presente? Sim, na verdade, as instituições de educação profissional, elas já buscam em seus currículos tentar cobrir algumas dessas lacunas de aprendizagem que vêm da educação básica. Isso acaba recaindo muito na educação profissional e também na educação superior. É importante notar que não é um problema que acontece apenas para aqueles que migram para a educação técnica. Pessoas que migram para a educação superior também têm algumas dessas dificuldades. Então, essas lacunas que vêm da educação básica, elas acabam precisando de serem sanadas e pensadas ali no processo formativo. E durante o período em que essas pessoas estão no mercado de trabalho, acaba que essas formações complementares, elas também vêm para auxiliar os trabalhadores a melhorarem a forma como elas lidam com conceitos básicos ou com formações básicas em português, matemática, raciocínio lógico, que são essenciais para qualquer trabalhador ter sucesso. Agora, quando a gente fala nesse desafio, 9 milhões para a qualificação profissional, a gente pode atrelar diretamente a um outro desafio, que é de crescimento e desenvolvimento do país. Para desenvolver o país, para crescer, para ter lá um crescimento de PIB, é preciso ter uma população, uma mão de obra qualificada? São as duas vias, na verdade. Ter pessoas qualificadas ajudam as empresas a melhorarem sua produtividade, a se inovarem e se inserirem de forma mais produtiva no setor, né? E, por outro lado, o crescimento também vai requerer que o crescimento de formação nessas áreas também seja priorizado. Então, são as duas vias, tanto no sentido de trazer trabalhadores para que a empresa cresça e tenha uma maior produtividade, quanto o crescimento e a maior produtividade também vão demandar. Então, acaba sendo um processo bastante virtuoso no sentido de trazer maiores oportunidades no futuro. Agora, a gente sempre fala aqui no programa e traz referências mundiais, né? Quando a gente fala na qualificação profissional, inclusive na qualificação da indústria, como o Brasil está inserido no mercado internacional, né? Existe hoje um país que é referência na qualificação profissional para a indústria, por exemplo, para a inovação? Quais são as referências mundiais e como é que o Brasil está inserido aí nesse contexto? Na verdade, é importante notar que o Senai é uma referência em formação profissional na América Latina e também em países da África. O Senai tem exportado
conceitos, metodologias de ensino para esses países, então tem atuado, tem sido um protagonista no sentido de trazer melhores práticas para a formação profissional em países que são menos desenvolvidos e que estão em um contexto de desenvolvimento mais próximo ao do Brasil. E no mundo existem vários exemplos, a Alemanha tem uma estrutura de formação bastante conceituada e também muito pensada em preparar profissionais para o mercado de trabalho. E toda essa cultura, ela permeia toda a formação, né? Desde o período da educação básica, né? Entendendo que as competências que as crianças, os jovens aprendem ao longo da escola, ajudam na escolha de carreira e preparam para um mercado de trabalho também posteriormente na escolha da sua educação profissional. Então, também existem esses países na Europa que são também bastante referência. É interessante isso, né? É olhar o Brasil como uma referência para países que têm um contexto semelhante com o do Brasil. Então, lógicas implantadas no Brasil podem ser implantadas em outros países, né? Você estava lembrando da possibilidade e até em experiências de implantar políticas de educação em países da África, por exemplo, né? Ou se espelhar, é possível adequar a realidade do Brasil ou adequar a realidade de ensino no Brasil a outros países e ter o Brasil como uma experiência? Sim, o Brasil acaba sendo uma referência, sim. Claro, temos uma grande economia, o Brasil não só por esse lado, mas também temos instituições de referência em educação profissional e o Senai tem liderado bastante essa pauta, no sentido de trazer ao Brasil também essas grandes experiências, essas boas práticas para esses países e se tornar talvez um modelo de desenvolvimento que seja mais próximo desses países. Fundamental essa discussão, qualificação profissional para o desenvolvimento do país. Há um potencial enorme, formação para a indústria. Eu quero agradecer aqui a Anaele Machado, especialista em mercado de trabalho da Confederação Nacional da Indústria, por participar de A Entrevista e já convidar para novas entrevistas aqui no canal Empreender. Muito obrigado. Obrigada, será um prazer. E agradecer principalmente a você que acompanhou a entrevista aqui no canal Empreender. Já deixar também o convite para acompanhar na nossa programação novas entrevistas. Muito obrigado e até a próxima.